Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Objetivos: ler e interpretar o romance, analisar a estrutura e elementos do romance e reconhecer o significado de palavras e expressões presentes no texto. Conosco aqui no estúdio, além da nossa equipe, o nosso querido intérprete. Tudo bem? Preparado para um romance? Vamos lá então! Como se pode enfrentar barreiras impostas pelo preconceito? Oi, prof, você está falando do quê? De preconceito. Você já foi vítima? Você sabe quais são as barreiras? Já viu alguém sendo vítima de preconceito? E mais, que tal você conhecer uma grande lição de humildade sobre como sobreviver a uma situação de preconceito com ternura, com carinho? Para isso, te convido a fazer uma atividade ótima. Acesse o Jamboard ou o Padlet e vamos fazer uma brainstorm para responder estas questões aqui. Pode ser? Acha um colega? Faz aí, é rapidinho, eu já volto. Voltei a gabaritar contigo a questão. Então, o que você já conversou com o colega? Sim, existem muitas maneiras de enfrentar essas barreiras, né? Dentre elas, você conversou com o seu colega e percebeu o quê? Que é através da ternura, da humildade, né? Não se indispondo com as pessoas, mas sim exigindo seus direitos quando estes forem necessários. A sinopse da obra, né, do romance a ser analisada é a seguinte. Ser pobre e negra trouxe para Geni muitos conflitos interiores. Já adulta, continuou enfrentando barreiras impostas pela sua cor. Para vencê-las, traçou uma meta de vida e chegou lá. Lutou e continua lutando com armas poderosas que adquiriu durante sua vida. Amor, carinho, afeto. O mundo seria melhor se os homens deixassem, assim como Geni, que essas poderosas armas brotassem em seus corações? Então, diante disso, te convido a conhecer um recorte, né? Não é o romance na íntegra, da Cor da Ternura. Está disponível aqui no neinordin.com, né? E você pode ler na íntegra quando tiver vontade. Então, olha esse trechinho que eu recortei para analisarmos. Quando dei por mim, a classe inteira me olhava com pena ou sarcasmo. Eu era a única pessoa da classe representando uma raça digna de compaixão. Desprezo, quis sumir, evaporar, não pude. Apenas pude levantar a mão suada e trêmula, pedir para ir ao banheiro. Então, já no início nós percebemos o quê? A profundidade, né, do romance. Com isso, resgatamos algumas coisas para que você tenha subsídios
nas análises. Primeiro, o que é um romance? Você já sabe, né? Romance é uma narrativa longa, que envolve o quê? Personagens, tempo, espaço e conflito. Conflito, você sabe que é o problema, a situação ali enfrentada. Como toda narrativa, ela apresenta o quê? Narrador. E como pode ser um narrador? Vai depender do foco narrativo, se está em primeira ou terceira pessoa, você terá que analisar. Em relação ao enredo, né? Nós podemos olhar o quê? O clímax, o epílogo ou desfecho. Também podemos olhar a questão dos personagens. Protagonista, que é o principal, antagonista, se tiver. Em relação ao espaço, né? Se é aberto, fechado, concreto, abstrato. Em relação ao tempo, né? Se é cronológico ou se forem lembranças, flashbacks, se é psicológico. Dito isso, o que nós temos na estrutura do romance? A apresentação, a complicação ou desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Ok? A atividade 1, claro, né? Considera o recorte. E você vai fazer o mesmo para quê? Para responder a questão. Então, retomando a leitura. Quando dei por mim, a classe inteira me olhava com pena ou sarcasmo. Eu era a única pessoa de classe representando uma raça digna de compaixão, desprezo. Então, levando em conta o foco narrativo, qual é o narrador desse trecho do romance de Geni Guimarães? Você consegue identificar? Faz aí, eu já volto. Voltei, gabaritar contigo a questão. Estamos analisando esse recorte. Quando dei por mim, a classe inteira me olhava com pena ou sarcasmo. O foco narrativo. Professora, como eu faço para saber o foco narrativo? É simples. Você dá uma olhada nos verbos, né? Então, dei, quem é que pessoa que está? Primeira. Então, me olhava com pena. Eu era a única, eu já percebo, tá vendo? Então, o que eu posso colocar? O narrador do romance, né, Geni Guimarães, é narrador personagem. Por quê? Porque ele participa, ele está em primeira pessoa. E note-se também que, além de contar sobre o seu ponto de vista, ele participa como personagem principal. Pode, às vezes, ser secundário também, mas se você olhar aqui, ó, está participando da história. Conferido os vários tipos de narrador. Então, onisciente, observador, personagem. O que vem a ser o narrador onisciente? É aquele que sabe tudo. O que o personagem pensa, o que ele vai fazer, o que ele vai falar, como ele vai agir.
Como se ele olhasse de cima e visse tudo, manipulando como marionetes. Sabe todas as reações, todo o contexto. Como é que ele se diferencia do observador? O observador, que também é em terceira pessoa, ele conta do teu ponto de vista. Necessariamente ele não conhece tudo o que vai acontecer. Essa é a grande diferença entre o narrador onisciente e o narrador observador. O observador está lá, pã, só olhando. O onisciente sabe tudo o que será feito. E o narrador personagem, né, nós sabemos o quê? Que é em primeira pessoa e ele participa da história, né? Então está em primeira pessoa do singular ou do plural, participa da história como personagem principal, né? Ou secundário, mas é ele quem narra e o texto estará em primeira pessoa. Continuamos a leitura? O que você acha? Vamos lá? Saber mais? Então vem comigo. A ideia surgiu quando minha mãe pegou o preparado, tijolos triturados, e com ele se pôs a tirar da panela o carvão grudado no fundo. Assim que terminou a arrumação, ela voltou para casa, e eu juntei o pó restante, e com ele esfreguei a barriga da perna, esfreguei, e vi que diante de tanta dor é impossível tirar todo o negro da pele. Daí, então, passei o dedo sobre o sangue vermelho grosso, quente, e com ele comecei a escrever pornografias no muro do tanque d'água. Quando chegou em casa, minha mãe, ao me ver toda esfolada, deixou os afazeres, foi para o fundo do quintal, apanhou um punhado de rubim e com ervas preparou unguento para minhas feridas. Perceba o que a personagem vivenciou. Forte, dramático, né? Olha o nível de preconceito que ela estava sofrendo para ela recorrer a um recurso tão agressivo em sua pele. Na atividade 2, ó, quando chegou em casa, minha mãe, ao me ver toda esfolada, né? Esfolada, deixou os afazeres, foi para o fundo do quintal, apanhou um punhado de rubim e com ervas preparou um unguento. Qual é o efeito de sentido dessas palavras destacadas? Esfolada, afazeres, unguento. Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a questão. Então, esfolada é machucada, afazeres é um substantivo masculino plural, quer dizer, aquilo que você faz, né, as tarefas, as obrigações, os servicinhos, o trabalho. Vem para casa, lava louça e tal, você conhece os afazeres, né? Unguento, medicamento de uso externo, que tem por base uma substância gordurosa ou de gordura, um unto, uma untura, colocado em machucados, né? No caso ali foi feito com ervas. Continuamos a leitura? Se a gente pudesse pelo menos estudar os filhos, senti uma pena tão grande do meu velho que nem pensei para perguntar. Pai, o que mulher pode estudar? Pode ser costureira, professora. Vou ser professora, falei num sopro. Mulher terminando o ginásio, mulher cursando o normal, a caminho do professorado, cumprindo o prometido. Mulher se fazendo sob imposições, buscando forças para ser forte. Mulher rindo para esconder o medo da sociedade e da vida, dos deslizes, dos passos. E com isso, atividade 3. Preparadíssimos? Vamos conhecer. Primeira coisa, localize os teus colegas. Nós vamos formar grupos. Achou? Ótimo. Primeira questão que nós vamos discutir. Por que é importante estudar? Em que esse conhecimento pode ajudar a sociedade em geral? Segunda questão, mulher rindo para esconder o medo da sociedade e da vida. Está entre aspas. O que se pode inferir sobre isso? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Estamos falando sobre a atividade proposta, né? A questão de você estar com os colegas discutindo, por exemplo, sobre por que é importante estudar, né? E em que esse conhecimento pode ajudar a sociedade em geral. O outro ponto era sobre o fragmento retirado do texto.
Mulher rindo para esconder o medo da sociedade da vida. Observe, a resposta é pessoal, mas sabemos que a argumentação vai além da mera opinião e se ampara em fatos, ideias e conceitos relacionados. Então, ao responder a primeira, por que é importante estudar, você poderia argumentar o quê? Que o estudo ninguém rouba, né? O estudo fica com você, é importante porque você pode modificar a sociedade ao teu redor, como, por exemplo, a autora Geni Guimarães, que estudou e hoje escreve livros tentando modificar essa questão do preconceito através das suas obras literárias. A mulher rindo para esconder o medo da sociedade da vida. Posso argumentar, né, que ela não quer demonstrar o sofrimento, né? É uma questão do empoderamento, do seguir em frente, do olhar para o horizonte e ultrapassar as barreiras da dor. Então, eu posso colocar alguns argumentos assim, por exemplo. Aqui a imagem do Cor da Ternura, né? E um pouquinho sobre a autora. Então, Geni é a penúltima de uma família de 8 irmãos. Negra e pobre, logo se dá conta do peso da cor e da condição social. E aprende a conviver com ofensas e xingamentos. Ela aprende muito com a sua avó Rosária, que lhe conta as histórias do tempo da escravidão e da princesa Isabel. Depois de muito estudo, Geni se torna professora e pode transmitir suas histórias de tolerância e respeito. Exatamente como nós colocamos aqui, né? Mulher rindo para esconder o medo da sociedade da vida. Ela fez exatamente isso com a vida dela. No Agora é Sua Vez, eu proponho então que você, tendo por base o texto do romance, crie uma narrativa curta, né? Você pode fazer essa atividade em dupla, usando a imaginação e o conhecimento de leitura. E, claro, o narrador em primeira pessoa. O enredo está aqui destacado, qual será? Um adolescente que está vivenciando uma situação singular. Quer dizer, uma situação difícil, uma situação única para ele, né? Mas não tem coragem de falar. Então, que singularidade ele está enfrentando? Será algo de preconceito, de discriminação? Escreva o texto em parágrafos, não se esqueça de que tem que ter início, meio e fim. E, claro, tem que ter um bom título, um título inspirador. O que aprendemos? Lemos e interpretamos fragmentos de um romance de Geni. Analisamos a estrutura e elementos do romance A Cor da Ternura, reconhecemos o significado de palavras ou expressões presentes no texto. Nesse vídeo falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.